Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos para a nossa live semanal. Nós estamos falando de ansiedade, comunicação, quando a nossa ansiedade atrapalha a nossa comunicação. É bastante comum, mais comum do que se possa imaginar, e nós paramos na comunicação não verbal, quando o nosso corpo, quando a linguagem corporal do nosso corpo contesta o que a nossa boca está falando. E quando nós estamos quietos, ou nem estamos falando nada, ou estamos falando, por exemplo, você pergunta para a pessoa assim: você está bem? Aí ela diz assim: eu estou bem, tá tudo bem. Mas ela está mexendo muito a mão, mordendo a unha, roendo a unha, literalmente roendo a unha. Isso me faz lembrar muito a minha filhota, que eu prometia que ia cortar os dedos dela, porque ela roía muita unha, balançando as pernas, chacoalhando, cruza as mãos, descruza as mãos, cruza as pernas, descruza as pernas. Então eu estou bem, eu estou ótima, mas eu estou bem, eu estou ótima, não é verdade. O corpo está dizendo, a linguagem corporal está contestando o que ela está dizendo. Por que está falando isso? Mas não pense que é só isso, roer a unha, cruzar, o balançar, ir muito para frente, ir muito para trás, olhar muito para trás, olhar muito em determinada direção, olhar muito o celular, olhar muito o relógio. Tem uma série de tiques que a pessoa faz, que ela demonstra, ela mostra para a outra pessoa que ela está ansiosa. Se ela está apresentando um trabalho para uma empresa, ou se ela está fazendo uma palestra, se ela está fazendo um discurso, se ela está apresentando um trabalho, ela acelera as palavras. Se ela está lendo alguma coisa, lendo em público, lendo em voz alta, né? Ela acelera as palavras, engole as vírgulas, engole os pontos, pergunta, engole os pontos de interrogação, os pontos de exclamação, e não enxerga, não vê isto, faz a apresentação de uma maneira tão atropelada que a pessoa não consegue entender o que a pessoa está querendo dizer, porque é muito rápido, é muito ansioso, e ela busca e faz cacoetes do tipo assim: então, né, vocês observaram, compreenderam, né, entenderam, né, e esse né, ele fica excessivo na linguagem. É comum, após o término de uma frase, às vezes, utilizarmos o né. É um hábito, é a força de um hábito. Ou, no meu caso, e vocês vão encontrar muitas pessoas que têm isto, e vocês podem observar, se vocês ouvirem isto, busque no corpo da pessoa, caso estiver com as orelhas descobertas, porque se não estiver com a orelha descoberta, também não vai dar para você ver isto. Se no fundo da palavra, quando a pessoa termina uma frase, se tiver um gemido, um pequeno ruído, um ruído diferenciado ali, pode ser que a pessoa seja surda, surda mesmo, e aprendeu a falar, um surdo oralizado. Ele pode ter esse hábito de um barulho, de um grunhido, um som diferente no fundo da frase dele, da fala dele. Eu exercito muito isso. O becário que sempre entra, o professor Antônio, ele procura corrigir, ele fala: Divine, você voltou com o cacoete do gemido, do fundo, do som. O Antônio, meu esposo,
também. Ele corrige, ele fala: Divine, você está novamente com aquele cacoete ali. Você vai corrigindo. Mas às vezes a pessoa tem este defeito e ele não admite que fale. Outra coisa é o erro da palavra. Você pode cometer uma concordância verbal, um erro verbal, errar uma palavra. Mais uma vez, ninguém é perfeito. Eu tenho medo de falar em público porque eu posso errar uma palavra. Eu anseio, eu não sei falar todas as palavras bonitas. Eu posso cometer um erro. Criatura de Deus, nós não somos perfeitos. Todas as pessoas podem cometer erros. Todas, sem exceções, pode cometer um erro. Ninguém vai te condenar, ninguém vai pegar você, acorrentar, colocar você em praça pública e te queimar na fogueira. Isso ocorria no século XVII. Nós não estamos no século XVII, nós estamos no século XXI. Vai ter umas críticas. Alguém vai escrever um comentário, você viu, aquela pessoa fez aquilo, você viu que ela cometeu um erro? Vai! Mas, convenhamos, o que ela disse ali é verdade? Você cometeu o erro? Por que você vai se ofender? E se o que ela disse não for verdade, por que você vai se ofender? Às vezes nós ansiamos na nossa vida por coisas que não tem nada a ver conosco, porque é que nós às vezes compramos sementes do outro, da colheita, da semeadura do outro, do problema do outro, da prova do outro, da existência do outro. Por que é que nós vamos nos meter na vida do outro? Mas é que ele falou que o meu cabelo era torto, que a minha roupa era feia, que eu era gorda, que eu era magra, que eu era alta, que eu era isso. Criatura! É ele que não está bem com ele mesmo. O fato dele dizer que você é gordo, que você é magro, que você é calvo, que você é branco, que você tem o cabelo branco, que você é baixo, que você tem estria, que você tem varizes, que você sei lá o que você tem, vai mudar alguma coisa? Vai desaparecer de você? Os seus cabelos vai nascer? Não. Você vai ficar magro? Não. Você vai engordar? Não. As varizes desaparecerão? Não. Por que é que você está ansioso com a opinião do outro? É porque eu não gostei. Você não gostou do que o outro disse de você? Não. Então vem para a terapia, porque o teu ego está com problema. O teu eu não está satisfeito com alguma coisa, ele não está descarregando, ele não está conseguindo encontrar o prazer, ele não está conseguindo se encontrar. Ele está navegando em mares perdidos aí. Essa energia está perdida em algum lugar. O que você não gosta em você? Eu não gosto do meu nariz. Mas você não gosta do seu nariz? Tem como você consertar o seu nariz? Tem. Então vai lá e conserta. É muito dinheiro. É muito dinheiro? Tem como consertar no sistema público? Tem. Mas é uma fila imensa. Entra lá na fila, porque pelo menos é uma esperança. Não adianta você ficar reclamando do teu nariz e você não se movimenta para fazer alguma coisa.
Entendeu? Então, às vezes, nós queremos que alguém solucione o problema que nós podemos resolver. E como nós queremos que alguém solucione o problema que nós queremos resolver, a ansiedade é nossa, mas nós esperamos que o outro solucione, mas isso não vai acontecer nunca. Então, o nosso corpo vai sofrer, ele vai mostrar essa ansiedade. Mas essa ansiedade é uma libido retida porque o nosso ego, o nosso eu, não consegue descarregar. Ai, o meu filho me magoou. Seu filho te magoou? Por que, que o teu filho te magoou? Ah, o meu filho me magoou porque ele disse uma coisa que eu não gostei. O que ele disse está certo? Não. Então por que você está magoado? Ah, porque foi o meu filho que disse, eu não esperava isso, eu estou decepcionado por ele, por isto. É? Sabe o que significa isso? Que você pegou o seu eu, o seu ego, o seu sistema, a sua psique, a sua expectativa e colocou no outro. Deu para o outro resolver. Esperava que o outro fosse do jeito que você queria. Nós não somos iguais aos outros. Não existe duas criaturas iguais. Apesar da nossa semelhança, e nós somos semelhantes, muito semelhantes. Por quê? Todo mundo tem uma cabeça. Porque quando você nasce com duas cabeças, nós vamos dizer que são gêmeos siameses, tem duas cabeças, um só corpo. Se tem um jeito de separar isso, separa. Se não tem, tem que viver desse jeito. Vocês sabem o quanto que é uma agonia, é muito pequeno esse índice. Mas isso são as exceções. Não vou falar aqui e não quero trazer esse parâmetro das exceções da genética. Vamos falar das coisas naturais da genética e não as exceções. Todo mundo tem uma cabeça, um tronco, duas pernas, dois braços, dois olhos, duas orelhas, um nariz, uma boca, um cérebro inteligente. No mínimo com média inteligência. No mínimo. E que a inteligência pode melhorar muito. De que maneira? Estudando. Ah, eu não gosto de ler. O problema é teu, vai ficar na média inteligência. Nunca burro. Não existe pessoas burras. Caso vocês não sabem, burro é um animal de quatro patas que vive no pasto, que é o cruzamento, acho que de mula com jumento, é o burro. Não é ser humano. Então, quando a gente chama um ser humano de burro, a gente está tentando fazer uma comparação muito precária, querendo dizer que o ser humano não é inteligente, o que não é verdade, porque o burro, dentro da sua condição irracional, é extremamente hábil na sua condição racional. Nós temos uma média inteligência, outras pessoas estão acima da média e outras pessoas estão um pouco abaixo da média e ainda assim vivem muito bem. Por isso é martirizante quando a outra pessoa chama a outra pessoa de não inteligente. Procure não chamar a outra pessoa de não inteligente. Não é elegante. No mínimo, não é elegante. Entendeu? Então, nós somos pessoas inteligentes. Nós somos pessoas tentando a racionalidade.
Nós ainda somos seres inconscientes. E segundo a ciência, a neurociência, 80% das nossas ações são irracionais. Então nós estamos bastante irracionais. Nós tomamos muitas ações pela impulsividade. E por que nós tomamos as nossas ações pela impulsividade? Porque, infelizmente, raciocinar ainda é um elemento novo para nós. O neocórtex, essa parte mais nobre do nosso cérebro, é uma parte nobre e nova no nosso cérebro. E nós não temos muito o hábito de pensar. A gente faz, a gente age, a gente reage, nós atacamos, insultamos. Uhul! Se pudesse, a gente até matava, não pode matar, não pode matar, e depois a gente pensa. Depois a gente pensa. Então nós agimos pela impulsividade. Nós agimos pela impulsividade. Então nós temos sim uma semelhança muito grande. E dentro dessa semelhança, nós somos, na grande maioria, muitos belos. E algumas pessoas extremamente belas e algumas pessoas não tão belas. Mas o que nós precisamos aprender? A olhar a beleza do outro, a olhar o significado do outro, a olhar a capacidade do outro e a olhar sem criticar o outro. E ajudar-se. Eu não posso comprar o problema do outro. Então vamos lá. Existem pessoas que são incapazes de resolver os seus problemas. Por quê? Porque a comunicação dele é muito complexa. Ele não consegue se comunicar, ele tem uma expressão de comunicação muito ruim e ele não consegue trabalhar num lugar, ele não consegue ficar num lugar, ele começa 1000 coisas e não termina nenhuma, ele não para em lugar nenhum, tudo que ele vai fazer, não dá. Geralmente eles são tudólogos. O que são os tudólogos? Eles sabem tudo. Nunca pegam um livro para ler, nunca param para estudar, nunca se estrutura em coisa alguma, mas eles sabem tudo. E eles são pessoas que causam grandes problemas na vida da outra pessoa, se permitirmos. Então temos que pôr o quê? Limites para essas pessoas. É necessário colocar limites. E existe aquelas pessoas extremamente paranoicas. Existem as pessoas bipolares. O que são as pessoas bipolares? São as pessoas que mudam. É um transtorno a bipolaridade, viu, gente? O que acontece com a bipolaridade? A bipolaridade, a pessoa vai transitar de bom humor, de alegria, de coisa parecida, para manias. E dentro desse bom humor, de vida mais ou menos bem, para manias, eles vão desenvolver aí algumas paranoias e algumas manias bem irritantes. E se eles não aceitam tratamentos, tornam a vida de quem vivem com eles, dentro de aspas, muito difíceis. Então, e tem os paranoicos. Os paranoicos, eles
têm mania de perseguições, eles têm teoria da conspiração, eles veem é, polícia internacional em tudo que é canto, ET em tudo que é canto. É uma coisa de doido. E se a gente deixar, transforma a vida da gente no inferno. Você tem que pôr limites. Tem os narcisistas. Os narcisistas, o palco é deles. Eles são os maiorais. Então tem muitas personalidades difíceis que depois eu vou trazer aí, depois das comunicações, eu vou trazer esses traços de personalidade, essas características de personalidade difíceis, que atrapalham um pouco a nossa ansiedade, a nossa comunicação. Essas pessoas que a vida dele é um problema, se a gente não pôr limite, eles transformam a vida da gente num problema também. Quando a gente cruza com uma pessoa dessa, é bom colocar uma cerquinha de proteção e sempre verificar se essa cerquinha de proteção está reforçada. Sempre colocar esse limite. Coloca esse limite. E a comunicação com essas pessoas precisam ser bem clara. Sim, sim, não, não. Por quê? Elas são carentes, exigentes e cobradoras. Carentes, exigentes e cobradoras. E por que elas são carentes? Elas querem coisas da gente, elas querem coisas da gente. Então a gente, você podia fazer isso para mim? Elas vão pedir. Isso a gente encontra muito em empresas também. Aquele colega de trabalho que está numa posição um pouquinho acima da gente, que acha que a gente é escravo deles, a gente mal dá conta do trabalho da gente. A gente mal dá conta do trabalho da gente e eles vêm e dizem assim, você pode fazer isso? Sabe o que é? É que você é tão boa, você é tão eficiente. Ele tem uma alta dose de narcisismo para te abajular, manipulação ali e tal, e coisa porque eles precisam, e bora lá, né? Então você pode me auxiliar, tá lá. Aí você não dá conta, é lógico que você não vai dar conta. Como assim? Eu te pedi. Como assim você não fez? Eu contava com isso. Como assim? Você acabou com a minha vida. Você sabe quantas vezes eu fiz para você? Você se lembra? E aí ele vai abrir. Quantas vezes ele assoprou as velhinhas de aniversário para você? Quantas vezes ele contou parabéns? Quantas vezes ele te levou no shopping? Quantas vezes ele levou para te vacinar e por aí afora? Só que é só do lado dele. O que você fez para ele, ele não vai lembrar nenhuma vez. Você não presta para ele. E aí ele vai abrir um mar de lágrimas para meio mundo, vai te difamar. Você vai ficar ansioso. E aí, quando e eu estou falando aqui especificamente no campo de trabalho, quando um outro vem falar, a sua comunicação está toda atrapalhada, a sua linguagem corporal está toda atrapalhada. Não é nada disso, mas o seu corpo está dizendo outra coisa. O seu corpo, a sua linguagem corporal está dizendo outra coisa. E o seu chefe, o seu superior, pensa que você está mentindo. Nossa, ela está falando uma coisa, mas o corpo dela está dizendo que a outra está certa. Isso no campo trabalho e na família, e a mãe, e o pai numa situação dessa. Pô, mas que mãe torturadora, que pai terrível,
Que ex-mulher terrível, que ex-mulher. Nossa, pra não falar um palavrão, né? Aquela mulher é a filha, né? Que mãe! Que mãe desnaturada! Ela tinha toda a razão de falar aquilo para a mãe. Tinha toda a razão de falar aquilo para a mãe. A mãe está acabada, está. Fez muito bem de não pagar mesmo. Entendeu? Mas ninguém vai ver que a pessoa tem uma personalidade, que ela é carente, que ela é exigente, que ela é cobradora. E a pessoa fica ali. Então, precisamos pôr limite a esse tipo de pessoa. Quando a pessoa vem ali, você tem que ser muito claro. Não. Você entendeu o que é não? Não vou fazer. Pega o seu trabalho e faça. Não vou te emprestar dinheiro. Não vou te emprestar dinheiro. Não gosto de tal coisa. Não vou levar. Não vou te emprestar o carro. Não vou fazer isso. Não. Você está colocando limite. Você vai pagar hoje. Se você não pagar. Então, quando a gente coloca esses limites para essas pessoas, elas vão direitinho. Aí elas vão direitinho. Mas você tem que ter essa autoridade. Se você não ter essa autoridade. Ah, não entre na minha sala, eu estou ocupado. O espaço é meu, não quero você aqui. Trabalhe lá na sua sala. Ah, eu vou falar com o chefe. Você pode falar. Eu sou sua superior, você pode falar, você atrapalha o meu trabalho. E aí o seu corpo e a sua linguagem, a sua comunicação vai estar alinhada. Por quê? Porque daí você não tem mais medo da pessoa. Você não está mais dentro do campo de ansiedade. A outra coisa que é muito difícil para as pessoas, dentro de coisa, é que, e hoje isso é uma desgraça, é a dificuldade que as pessoas têm de ouvir, de ouvir. A pessoa vai contar uma coisa, ela vai falar uma coisa, a pessoa não está ouvindo, ela está ansiosa que a pessoa termine de falar. Ela não processa nenhuma informação, ela não escuta nada que a pessoa está falando, porque ela está ansiosa para a pessoa falar, para ela falar. Ela quer pôr a opinião dela, ela quer pôr o que ela quer dizer, a minha opinião pessoal. Ô frasezinha horrorosa. A minha opinião pessoal. Ela não escuta o que o outro está falando. Ela faz uma competitividade, ela compete com a outra. É competição. Se a pessoa vem contar, nossa, eu estou com dor de cabeça. Você está com dor de cabeça? Ah, você não tem. Você está com dor de cabeça? Você está com brincadeira? Você está com brincadeira? Você não sabe da maior? Eu não te contei. A pessoa nem terminou de falar por que está com dor de cabeça. Ela ia contar que sofreu um acidente, que bateu a cabeça no vidro do carro. Não, ela não terminou de contar. Você tá com dor de cabeça? Mas deixa eu te contar. Dor de cabeça, deixa eu te contar. Eu não te contei. Menina do céu, fui fazer um exame, o meu fígado tá puro gordura, tá coisa parecida. Ah, não, mas é que, sabe o que é que eu bati? Você bateu o carro? Mas deixa eu te contar. É uma competição. Pera lá, escute, deixa o outro falar. Escute o que o outro está falando. Escute, zere a sua cabeça. Pare de fazer barulho na sua cabeça. Pare de processar. Pare de pensar o que você vai dizer para a pessoa. Escute a pessoa ativamente, com atenção. Olhe para a pessoa. Preste atenção no que a pessoa está dizendo. Foque no pensamento, no corpo, na ação da pessoa, na informação da pessoa, o que a pessoa está dizendo, qual é o problema, qual
Às vezes, nós erramos no trabalho porque não escutamos direito o que o chefe explicou para fazer, o que o patrão explicou para fazer, falou para fazer, o que era para fazer, sabe? Não se escuta ninguém, não se para ouvir o outro, ficamos perdidos nas nossas emoções. Não precisamos parar. A nossa dificuldade, o nosso problema é maior que o problema do mundo. Não, Sônia, mas o meu problema realmente é gigante. Eu sei que o seu problema é gigante, o meu e o do outro, e de cada um que está aqui, é gigante. Não existe problemas pequenos. Problemas pequenos é bobagem. Mas quando alguém vem contar alguma coisa, ele tem uma dificuldade. Ele está confiando no seu ouvido. O ouvido dele não é suficiente. Se o ouvido dele fosse suficiente, ele sentava diante do espelho e falava em voz alta para ele. Não está dando certo ele pensar sozinho. Ele precisa que alguém escute. Ele precisa que alguém ouça. Ele precisa que alguém leia nas sublinhas. E para alguém ler nas sublinhas, é preciso ouvir. É necessário ouvir o que o outro está dizendo. Isso é no trabalho, isso é com a família, isso é na rua, isso é na escola, isso é na igreja que você vai. Isso é em todos os lugares. Precisa ouvir o que o outro está dizendo. Se você coloca uma palestra para ouvir, eu vou ouvir uma palestra no YouTube. O cara está falando, a palestra está ouvindo, você está com a TV ligada, você está vendo mensagem no WhatsApp, você está olhando, o cara está falando e você está lendo os comentários para ver o que é que a pessoa falou da palestra do cara. Você ouviu o que o cara está dizendo? Não ouviu, não prestou atenção. Há necessidade de ouvir. A escuta é uma coisa extraordinária, é uma coisa, é uma riqueza, é de uma beleza. Não é porque eu demorei um tempão para recuperar a audição que eu falo desse jeito, gente. Não é porque eu sou surda que eu falo desse jeito. Vocês já pararam para perceber a sinfonia da vida? Vocês já pararam para perceber a sinfonia da vida? Tudo na vida é encantador e tem uma beleza. Tudo na vida é encantador e tem uma beleza. Muito tempo atrás, isso tem já vai uns 10 anos, eu fui ao otorrino e o otorrino perguntou-me assim: como é que está o barulho do seu ouvido? Porque eu só tenho o pavilhão, tá? O pavilhão é a orelha. Isso aqui, para o otorrino, chama pavilhão. Dentro, eu só tenho o pavilhão. E aí ele perguntou para mim, como é que está o barulho do seu ouvido? Porque eu vou... ali dentro vai fazer um barulho, um zumbido. Vocês já ouviram falar de pessoas que reclamam do zumbido do ouvido. Tenho certeza que muitas pessoas já ouviram disso, o ouvido faz um barulho, faz um zumbido. Tem um monte de explicações sobre esse zumbido no ouvido, desde as mais bizarras até as científicas. Até das mais bizarras, porque se você procurar na internet, tem até que é ET que plantou um chip na sua cabeça. Por isso que eu estou falando. Estou falando ali dos paranoicos e etc. Tá? Tem essas teorias das conspirações. E eu disse para ele assim, tá ali. Ele falou assim,
A gente gostaria muito que a ciência avançasse nisso e que nós pudéssemos resolver isso, mas isso ainda não tem como resolver. Ele é uma sequela, tal, não tem como resolver. Eu falei, tá tranquilo, doutor, fique em paz, isso não me incomoda. Não te incomoda? Ele estranhou, não te incomoda? Eu falei, não, em absoluto. Lógico que o médico ficou pasmo, porque eu acho que ele, de cada 10 pacientes que passa lá que tenha zumbido, 9 reclama, 9 fala, incomoda, eu não durmo, eu preciso de remédio, enche o saco, e sei lá eu o que as pessoas falam. Não te incomoda por quê? Porque até recentemente eu não ouvia nada. Até recentemente eu não ouvia nada. Eu vou contar uma coisa para vocês que pode ser coisa de louco, mas na verdade, quando eu deito, o zumbido ele faz uma sinfonia, ele enche todo o quarto. E aí eu fico tentando identificar. Tem grilo, tem um trator, para quem já mora na roça sabe como que é o barulho do trator. Tem um moedor de a cana elétrica, para quem já viu como que é uma cana elétrica. Tem uma panela de pressão daquelas bem antigas. A Célia está balançando a cabeça, eu acho que ela tem zumbido. Tem vários sons. E se você prestar bem atenção, eles são bem ritmados e eles fazem uma música bem legal. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Menina, eu fico ouvindo isso, embarque e durmo. É o melhor remédio para dormir. Então, é isso. A escuta é isso. Eu queria contar disso do zumbido, porque eu queria que vocês entendessem o que é a escuta. Eu fico ali, o meu pensamento não pensa nada. Ele fica ali no agora, ele fica ali no zumbido, identificando cada um dos barulhos, separando, botando uma música, mas eu boto música em tudo. Porque os quero, quando voam, me diz assim, vai chover, você vai ver? Pode se preparar que vai chover mesmo, viu? Eles falam exatamente isso. E quando ele diz assim, não é nada, é só um ventinho, pode ficar tranquila que é só um ventinho. Então eu boto música em tudo, aprendam a ouvir. Mas isso é coisa de quem é surdo e descobre o som através da recuperação. Vocês nasceram, vocês têm isso da natureza. Aprenda a ouvir a outra voz humana, sentir, valorizar. Aprenda a ouvir, porque quando você aprende a ouvir, metade da sua ansiedade vai embora, porque você sabe o que tem que fazer. Metade do medo de ser mal interpretado termina quando você compreende que não importa o que o outro pensa de você, desde que você entende o que você é, que você se aceite e que você trabalhe. Quando você se reconhece, quando você sabe o que você é e você trabalha isso, e vocês que estão na terapia, vocês trabalham isso com profundidade, o que o outro vai dizer não tem importância alguma. Não vai modificar a vida de vocês o que o outro vai dizer, o que você pensa, o que você faz, como você age, a ação que você toma, sim, vai modificar a sua vida. O do outro, não. Entendeu? Então, essa ansiedade desaparece porque é você que passa a assumir as rédeas da sua vida e não o outro. Você
passa a assumir as rédeas da sua vida e não o outro. Você tira da mão do outro e assume as suas rédeas. Nunca deixe a vida de vocês na mão do outro. Quando vocês tiram a vida de vocês da mão do outro e assume a rédea da vida de vocês, as coisas melhoram. Melhoram muito, muito mesmo. Muito, muito mais do que vocês possam imaginar. Microfones abertos. Abri mais cedo hoje, com mais tempo para perguntas. Eu quero falar. Hoje eu acho que vai ter perguntas, hein? Eu quero falar. Pode falar, Martinha, querida. Olha, eu vou falar para vocês como eu passei a ser eu. Foi quando eu me separei do meu marido. Porque quando a gente casa, a gente é dependente do outro. Não tem como fazer, né? E eu tenho 70 anos, acho que, né? Então, uma mulher criada, ela era já mais submissa, todas essas coisas, né? Mas só que quando eu fiquei sozinha e tipo assim, bom, eu tenho que decidir. Sou eu que tenho que fazer, sou eu que tenho que pagar as contas, sou eu que tenho que cozinhar, sou eu que tenho que lavar. E assumir, né? Gente, não foi fácil, tá? Eu tô falando só curto agora, né? Demora um pouco, até para você saber como fazer tudo isso, né? Então, e gente, isso é maravilhoso. Você ser dona de você. Nossa Senhora. Bom, era isso. Eu quis ser curta, porque alguém mais pode querer falar. Quando a Marta, quando ela disse a idade dela, ela quis dizer que era mais difícil a mulher ser independente na época dela. Era mais fácil para ser independente casando-se e acabava sendo dependente de outra situação, né? E ele não fazia nada, viu, gente? Eu que pagava as contas, eu que cozinhava, eu que lavava a roupa, entendeu? Mas o sentimento é meio como a vida. Eu nasci, também era final de ditadura, né? Todas essas coisas que como é que fala? Te tiram ações, né? Isso Deu para mesmo. entender? Obrigada, Beatriz. Eu também gosto mesmo de vermelho. Fica bom na minha pele. Eu adoro vermelho. Também. Soninha, eu vou perguntar, olha, milagre, né? Pode lá. Por que a não verdade dói tanto? Porque a grande dificuldade de dar a volta por cima. A não verdade, quando a pessoa fala alguma coisa que não é verdade, magoa a Que gente. você acha que não é verdade, porque você vai haver o questionamento: será que eu sou assim, não sou assim? O que foi que eu fiz, que deixei de fazer? Você sabe bem o que é. Eu sei bem. Posso Entendeu, falar? né? Pode. Meio assim, porque foi meio que aconteceu comigo, né? Você começar a ter a vida só para você. É que eu sou aquela pessoa que pensa, sabe? Aquilo que ela falou, por que ela falou isso? Aí eu vou, mas por que você falou isso de mim? O que eu fiz? Sabe, você devolver para a pessoa e ela não sabe o que te falar. Entendeu? Mas com certeza também não vou saber responder. Hã? Eu também não vou saber responder, eu travo e acaba a brincadeira. Mas eu quis dizer isso, que é prática, eu travo também, gente. Alguém fala uma coisa, Jura? eu aprendi, tipo assim, olha, eu preciso pensar nisso, aí eu falo para você amanhã. E, geralmente, a coisa que eu respondia na hora, nossa, não ajudava nada. Agora eu falo amanhã, né, Marta? É assim, Célia, deixa eu te responder. Eu sei que você tem essa grande dificuldade, você trava. Por que a não verdade magoa tanto e a dificuldade que a gente tem de dar a volta por cima? Porque geralmente vem de pessoas que a gente não espera, por isso a decepção. De pessoas que a gente cuidou, de pessoa que a gente amou, de pessoa que conviveu a vida toda com a gente. No caso de filhos, piores ainda. Por quê? Porque foi a gente que educou, primeiro que a gente que teve, carregou lá na barriga, né? Carregou lá na barriga, cuidou, sofreu, tal.
todas essas coisas, e educou, deu o nosso melhor, sacrifícios mil para que tivesse o nosso melhor. Então, quando eles nos atacam de uma maneira cruel, porque é crueldade dizer que você é isso ou aquilo, e aquilo que ele está dizendo não é verdade, dói muito, porque além de não ser verdade, ele está atacando o ser que cuidou dele. Então, isso decepciona, isso frustra, isso magoa, e isso faz o quê? Que o ego, lembra do ego, né? Que o ego busque um mecanismo de defesa. Ele não consegue lidar com aquilo, ele não consegue conter aquilo. Então, o que ele faz? Como ele não consegue conter todo mundo, viu, gente? Como ele não consegue conter aquilo, o que ele faz? No mecanismo de defesa, ele junta aquilo e recalca, ele empurra, ele projeta para longe dele. Para onde que ele vai empurrar? Para o inconsciente. Para longe dele, eu não quero pensar nisso agora, eu não quero falar disso, ele vai travar, não vai dar nenhuma resposta. Só que aquela energia lá no inconsciente vai ficar boiando, vai ficar boiando. Eu vou mostrar aqui. Aqui, ó. Ele vai ficar boiando, vai vir aqui, ó. Só que ele é o quê? Aonde que ele vai bater? Ele vai bater aqui, ó. No véuzinho do recalque. O véuzinho do recalque é assim, é um véuzinho. Então vai bater aqui, vai empurrar, vai bater. Só que ele é uma coisa grande, ele é uma energia grande. Ele vai bater aqui, vai empurrar, vai voltar para o inconsciente, vai bater. Como não tem palavra, como não tem verbo, é uma sensação ruim, um desconforto, um mal-estar, uma tontura, um desejo de ficar na cama, um choro, uma deprê, uma mágoa. Não tem palavras isso. E aí bate lá e volta. Bate lá e volta, no véuzinho do recalque. Porque o recalque, a rede de recalque, ela é um véu. Aí o que faz? A hora que bate com muita força, o véu, ele é móvel, ele empurra. A hora que ele empurra, essa energia descondensa, faz 1000 pedacinhos e volta, um pedacinho passa. Aí um pedacinho passa, volta aqui, ó, pré-consciente, passa aqui, passou para o pré-consciente, veio aqui, você deu nome, virou sentimento, vem para o consciente. A hora que chegou aqui no consciente, o ego precisa descarregar, ele vai buscar uma maneira de descarregar. Prazer absoluto é matar a criatura, porque devolver para o útero você não pode, já está grande. Então você tem vontade de matar a criatura. Matar a criatura você não pode. Falar mal, a sua moral não permite. Sua moral não permite. Não vou falar mal do meu filho. Ele já está falando de mim, eu vou falar dele. Aí você vai para o substituto. O que é o substituto? Você muda a casa de lugar toda semana, tira da parede, bota na parede, troca parafuso, muda a janela, muda não sei o que, compra gatinho, tira gatinho, arruma cachorrinho, adota cachorrinho, arruma mais um cachorrinho, arruma mais um gatinho, já tem 8 gatinhos, né? Arruma 8 gatinhos e vai arrumando a coisa, arruma mais um vasinho, mais não sei o que, prazer absoluto, é substituto. Até descarregar. Aí essa energia volta de novo para o inconsciente, você substituiu, mas não satisfez. Ela vai condensar e vai bater de novo, e vai bater de novo, e vai bater de novo, até descondensar, fazer de novo, você vai ter as mesmas sensações, vai substituir de novo. Até que um dia chega no terapeuta e fala, eu quero trabalhar isso, quero desapegar disso, chega, sofri demais, quero desapegar disso, quero trabalhar isso.
Aí ressignifica a energia. Aí ela não machuca mais. Alguém que tem perguntas? Que hoje o assunto foi bem legal. Tem mais alguém que tem perguntas? Aninha, Gleice, que sempre tem pergunta. Carlos, pode perguntar, Carlos. Tônia, dentro da sua explicação, deixa eu ver se eu entendi. Se não entendi, você, por favor, dá uma parada na aresta aí. A função, a sua função como terapeuta é o seguinte: a pessoa leva vários problemas, ok? Hoje você citou um problema específico ligado à área de comunicação, né? Falou muito de trabalho, tá bom, enfim. O teu paciente, ok? Eu sou um deles. Ele leva uma determinada situação, ok? Que está na consciência dele, está no id dele, como você coloca. Você trabalha isso juntamente com ele, e isso volta ou já está no inconsciente. Gostaria de saber isso. Se eu consegui colocar, ou a outra possibilidade é o paciente leva vários problemas que ele tem, a terapia ressignifica isso, e isso eu vou usar aspas, literalmente esquecido. Não, esquecido não, é ressignificado e não causa mais, a energia não machuca mais, não vai causar mais um trauma, não vai causar mais uma energia de trauma, tá? Sim. Então, não vai mais machucar. O nosso inconsciente, a nossa psique, ela funciona mais ou menos como o meu esquema primário aqui, ó. Consciente, pré-consciente e inconsciente. O id que você falou tá aqui, ó, dentro do inconsciente, tá? Ele não tá fora do inconsciente, ele tá dentro do inconsciente. Então, quando o paciente vem e ele traz uma situação, se essa situação estiver dentro do id, o que é o id? O id é o isso. O que é isso? Nossos instintos, o objeto, a causa da situação dele, a mágoa dele, a dor dele, vai estar ali no id, a parte instintiva, essa parte de. Se é uma causa de moral, de ética, de religiosa, está dentro do superego, que também está dentro do inconsciente. Mas é o quê? É uma causa moral, a dor é uma causa moral. E o ego é o que escolhe. Então, eu sempre uso a bolinha. Quando vocês estão na terapia, eu uso a bolinha. Minha mão esquerda, o id, a mão direita, o superego, e o ego, a bolinha. A bolinha tem que ser grande, o ego tem que ser grande. E esse ego grande aqui não é de egoísta, é o ego do nosso eu. O ego de um ego forte, de autoestima, de autoridade, de confiança, de segurança, que sabe o que está fazendo. Então, ele sabe a hora de escolher o it, porque quando a gente fala instinto, a pessoa fala, instinto, ele acha que o instinto é ruim. Não é ruim. Não é ruim. Né? Não é ruim. Não tem nada de ruim. Entendeu? Não tem nada de ruim no instinto. O instinto está aqui, nós estamos aqui. Imagina, se nós não entrássemos em alerta, nós morríamos. Então, o instinto é bom. Então, é uma forma de ver, coisa parecida. E o ego, então, uma hora ele escolhe o instinto, uma hora ele escolhe a moral, uma hora ele escolhe o superego, uma hora ele escolhe o instinto. Então, ele faz essa dancinha. Então, essa dancinha é mais ou menos assim. Então, a psique está funcionando perfeitamente bem, está funcionando perfeitamente bem. Muito bem.
Se ele fica na situação que a Célia falou, o que que acontece? Eu travo, eu não consigo falar, eu estou magoada, eu estou ferida, a pessoa me esmagou, né? Principalmente os filhos, que é um caso muito delicado. A Célia vive um caso muito delicado. Então, o que que é isso? A esmaga. Isso, e é poderosa. Gente, um filho, ele tem uma mão poderosa. Minha filhota vive isso também. Ele tem uma mão poderosa sobre os pais. Por quê? Porque ele consegue esmagar. E consegue esmagar sem dó e sem piedade. Entendeu? Então, o que, que acontece com o ego? Disso daqui, ele passa para isso aqui. Ele fica pequenininho, ele fica espremido, ele fica esmagado, ele fica escondido. Então, o id e o superego toma conta. E ele fica escondido aqui dentro. Ele não pode mais se decidir. Então, quem que toma conta? Id e ego, e superego. E aí fica essa dança do crioulo doido, porque o superego não consegue, o ego não consegue se decidir e ele manda nisso. Aí vem a ansiedade, vem o desequilíbrio, atropelar, põe um carro na frente do cachorro. Por quê? Porque o inconsciente está tomando as decisões. Por quê? Porque o ser consciente, que é o ego, está escondido aqui dentro. Segundo os estudos mais antigos, a psicologia mais antiga, as ciências mais antigas, a psique era representada por um grande elefante no mar, controlado por uma criancinha de 4 anos em cima do elefante. No mar, um grande elefante com uma criancinha de 4 anos em cima. Agora, imagina a situação. Então, o mar da vida, porque a vida é um mar mesmo, tenta controlar o mar da vida, né? O nosso inconsciente é um elefante que pode ser uma coisinha linda, maravilhosa, mas também desenfreado, atômico e tal. E uma criança de 4 anos, um ego desse tamaninho, não controla nada. Então é isso que a gente tem que entender. Quando o ego é forte, ele escolhe corretamente, ele não deixa essa ansiedade tomar conta. Quando ele é fraco, quem toma conta são os instintos ou o superego. Então é aquela historinha do anjinho e o diabinho. Eu vou fazer uma figuração aqui para vocês entenderem. O anjinho, que é o superego, por que o anjinho é o superego? Porque ele é o dever, é a moral, a ética, a religião, a família, a educação, entendeu? As leis do país, ele fala assim, você não pode fazer isso, porque isso é errado, olha o que a sua família vai dizer, olha o que a igreja vai dizer, olha não sei o quê, olha as leis do seu país. E o instinto vai dizer, faz isso mesmo, mata essa criatura e corta em pedacinho. E o superego vai dizer, não, você tá doido, onde que você vai fazer isso? Não. Você já imaginou uma pessoa viver num estado desse? Agora, tira o filho aí e põe assim, o meu chefe vai me matar, porque eu fiz errado, porque eu quebrei a ampola. Não, ele não vai matar, ele vai compreender. Vai matar sim, eu só faço coisa errada. Não vai matar não. Gente, um ser humano viver assim, ele não vive. Isso é um inferno. Isso é um inferno. Essa criatura não dorme, essa criatura não come. E o que é isso aqui? O ego, o ego, o eu, essa parte aqui, ó, de consciência, esmagado por essa parte aqui de inconsciência. De inconsciência. Então, o que a terapia faz? A terapia trabalha o ego, fazendo vocês compreenderem o inconsciente. A psicanálise trabalha o inconsciente. A psicanálise trabalha o inconsciente, compreendendo o teu ego. Compreendendo o teu ego, ajudando, fazendo manejos para você entender o seu ego. Então, você traz a sua história, para isso precisa ouvir, entendeu? Mais alguma pergunta?
Querido Antônio, professor amado, deseja falar alguma coisa? Fale alguma coisa, meu querido. Boa noite, pessoal. A abordagem ela é bem interessante. Eu estava pensando aqui que as nossas emoções, nossos sentimentos, quando nós não os compreendemos muito bem e não sabemos criar campos de defesa em torno de nós por falta de conhecimento, é uma bagunça que vai acontecendo em nós. E a bagunça, ela não fica escondida por muito tempo. Ela vai se espalhando. Ela vai se espalhando e a gente não percebe que ela está se espalhando. E quando esse espalhar começa a se manifestar, caímos no que a Célia falou, no que a Marta estava dizendo, no que muitos estão pensando. E é nesse instante que, dado ao tempo que nós já vivenciamos, já estamos mais provectos, mais velhos, é quase que impossível nós recuperarmos as nossas forças diante da bagunça que se instalou ao longo de décadas, né? Então nós somos inconscientes de nós mesmos. E ser inconsciente de nós mesmos significa coisas que nós rejeitamos, coisas que nós sentimos e que nos disseram que estavam erradas. Coisas são traços que nós pensávamos que nos pertenciam e não pertenciam. É esse caos que nós vamos jogar no colo da terapeuta. Vamos jogar, ajeita esse negócio aí para mim porque eu não dou conta. É isso, é um comentário bem breve mesmo. É isso. Bota isso para ferver aí, tira o caldo porque eu não sei como fazer. Ainda bem que eu gosto, né? Toda profissão. É, Eu amo isso. Apaixonada, gente, pelo meu trabalho. Eu amo o meu trabalho, né? Mais alguma pergunta? Flávia, tem alguma pergunta? Grace? Não? Zaira, Neuza, Beatriz, Ana, Coquetinha, Ana, Iracema. Ana? Eu estou muito pensativa hoje, né? Sobre o inconsciente. Quando sabemos que o inconsciente está falando mais alto e não o consciente? Porque você falou que tem a briga entre os dois, certo? O tempo inteiro. Nós somos 99% inconsciente. Mas a gente não tem como controlar isso? Identificar, para nos ajudar em relação à comunicação, à ansiedade. Ó, eu já falei isso várias vezes nas lives. E nós não controlamos as nossas emoções. Nós controlamos a resposta. A resposta. Por isso que no início da live, que você ainda não estava, eu disse que nós não podemos falar de impulsividade. Nós precisamos ouvir, pensar. Nós não podemos agir de impulso. Quando a gente escuta alguma coisa, quando a gente vê alguma coisa, quando a gente tem que parar para pensar. Uma coisa bastante interessante, isso já se vai há alguns anos, eu tinha bastante impulsividade em alguns assuntos de uma temática totalmente fora do meu trabalho. No meu trabalho eu não tenho isso, mas é uma temática totalmente fora. E o Antônio falava assim para mim: Divine, deixa esfriar, pensa e depois você dá a resposta. Tinha uma pessoa que sempre tentava tirar-me do sério. No início, a criatura tirava-me do sério. Mas o Antônio começou a falar isso, eu falei, nossa, se eu consigo fazer no meu trabalho, ter esse equilíbrio, fazer isso, por que
E aqui um assunto totalmente privado, totalmente particular, eu não consigo fazer. Comecei a tratar o assunto como na terapia. Todas as vezes que acontecia, eu deixava de esfriar, parava, pensava, tirava a impulsividade até porque a pessoa era bastante provecta, vou usar a palavra do nosso amigo, e pronto. Então a gente tem que aprender a tirar a impulsividade da nossa vida. Quando a gente tira a impulsividade, a gente consegue. Algumas pessoas têm a capacidade de acionar a nossa impulsividade. E a gente precisa ver se essa pessoa não tem uns traços de personalidade que a gente trata. Na terapia, a gente trata os traços de personalidades que causam, vamos lá, transtorno de bipolaridade, narcisismo, neuroticismo exacerbado, psicopatia, psicose. Então, esse tipo de transtorno de personalidade, eles têm a capacidade de arrancar a gente da seriedade se a gente não sabe lidar com isso, se não é um terapeuta, coisa parecida. Então, esse grupinho aí é um caso à parte, são as exceções, porque eles são hábeis manipuladores. Então, uma pessoa que é narcisista, ela vai manipular a outra pessoa para fazer com que as coisas aconteçam do jeito dela, mesmo que você esteja acreditando que você não perceba, você nunca vai perceber. Mas fora isso, você consegue controlar sim a sua impulsividade, entendeu? Mas você chega lá, pode ficar tranquilo. Você chega lá, fica tranquilo. No teste que nós vamos fazer, você vai entender algumas coisas. Maravilha. Mais alguma pergunta, queridos? Não? Então, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, vamos descansar em paz. Boa semana para vocês. Muita paz. Até a semana que vem. Tchau para todos. Meu amigo, você conhece o canal Sônia Divine? Não conhece? Então vou te explicar o que é o canal Sônia Divine. Nós falamos das emoções. O que é o id? O que é o ego? O que é o superego? Como isso interfere na sua vida? O que é o inconsciente? Como que aquele amigo chega e interfere na sua vida e você nem percebe? Como você entra na roda dos ratos, gasta, fica endividado e nem sabe? É porque você não conhece o canal Sônia Divine. Você não conhece o Viva a Vida. Porque nós precisamos ter essa leveza de uma pena, o peso de um universo na nossa vida. Tendo consciência do que nós somos, o que nós queremos, para onde nós vamos e de que maneira que nós vamos fazer isso. O canal Sônia Divine é um encontro de amigos. Tem lives semanais, de quinta-feira às 19 horas. Convide os amigos, venha para este programa. Seja diferente, saia da rotina de todo dia, para de ver dancinha, venha aprender, venha se autoconhecer. Você não vai se arrepender. Se inscreve no canal Sônia Divine, ative o sininho, avise os amigos e faça aquela festa, a festa do autoconhecimento. Mude a sua vida, mude a sua rotina, saia do mesmo. Saia daquela situação de que eu não sei o que eu quero fazer, não sei para onde eu vou. Venha para o canal Sônia Divine e você vai se encontrar, isso eu tenho certeza. Venha!